Oi, pessoal que está acompanhando a gente, que está assistindo aqui mais uma entrevista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Gabriel Moreno da Silva sobre uma pesquisa dele, né, com a professora Lívia de Tomasi, que versa sobre a questão do empreendedorismo, a precariedade do trabalho e a questão e através de uma metodologia de história oral. Então, hoje a gente está conversando junto com o Felipe também Leite, que está da UFSC junto comigo, doutorando. Felipe, quer dar um oi para o pessoal? Posso desejar um bom dia, então, bom dia para o Gabriel, e vamos avançar aí nessa temática, nessa discussão agora. Perfeito, então vamos chamar o Gabriel. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente, por ter aceitado, né, expor a tua pesquisa, a gente está muito contente. Essa pesquisa, então, eu vou só te dar o teu cartão de visitas aqui, né? Essa pesquisa aqui é do Gabriel com a professora Maria Lívia de Tomasi. O Gabriel, ele é bacharel em História pelo FF e mestre em Cultura e Territorialidade pela mesma casa, né? E atualmente produtor de Museu de Arte do Rio, é isso? Na verdade eu tenho que atualizar meu Lattes, Ih, te mas, peguei. mas obrigado pelo convite, bom dia para vocês dois, Raul e Felipe, para todo mundo que estiver vendo também. Não, só na parte profissional, cara, essa coisa da pandemia tem um tempão que eu não mexo no meu Lattes, você me lembrou isso. E aí eu não sou mais produtor do Museu de Arte do Rio, na verdade desde o final de 2019. Aham. Hoje em dia eu tenho trabalhado com outras coisas, mas os títulos acadêmicos sim, fiz Tá lá na UF, certo, tá né? certo. Cara, que legal. Eu também tenho uma licenciatura em História. Eu acho que a gente está muito em casa para falar do teu tema, assim. Eu estou muito ansioso para ouvir a tua pesquisa, então. Gabriel, vamos avançar então? Vamos entrar nos assuntos, de repente? Legal, acho que a gente talvez só para explicar para as pessoas que estejam vendo, destacar que a Lívia não está aqui, mas a Aham. gente escreveu esse artigo junto. é, Na verdade, ele foi um artigo que ele foi mudando, assim, a gente primeiro apresentou ele numa comunicação de um simpósio na Colômbia, e depois ele acabou virando esse artigo que vocês leram, que é da revista da UFPB, e depois ele virou um artigo para uma revista da América Latina de trabalho. E aí ele foi mudando um pouco, mas ele, de certa forma, uma parte do que eu fiz na minha dissertação de mestrado, com um pouco de uma discussão que eu venho trocando e acumulando com a Lívia há bastante tempo, que até foi uma coisa que me motivou muito a escrever o mestrado na direção que eu fui. Ela foi da minha banca e tal, a gente se conhece há bastante tempo. Perfeito. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar o teu artigo, né, ir direto ao periódico, baixar. De repente a gente pode colocar as outras versões também, se o pessoal quiser acompanhar, né, alguma evolução. Mas a gente particularmente vai conversar um pouco mais, assim, pelo menos a leitura que a gente fez mais atenta, né, foi dessa versão do Política e Trabalho de 2020. Massa. Eu Eu acho que entendo, então, aqui no deve ser uma português versão é essa 2, também. né? Eu acho que deve ser a segunda versão do teu texto, então, pelo que tu E fala. as outras são em espanhol, né? Ah, beleza. Essa é em português, é. Acho que a Beleza. gente pode ir para essa Facilitar o versão. nosso público também, então. Sim. Tá, então, Gabriel, deixa eu estar contigo, começando a falar da questão da. Bom, o paper de vocês traz várias, assim, bombas, né, teóricas e coisas pra gente ficar pensando, né? O paper de vocês me fez parar pra pensar muita coisa. Mas a primeira coisa que vocês trazem, assim, logo no referencial, eu acho, é a questão da difusão massiva dessa retórica empreendedora no Brasil. Parece que do nada o brasileiro nem pensava nisso e ele passou a pensar muito forte, né? E que tem que empreender, e que empreender é muito positivo, é muito importante. E vocês trazem até uma questão, né? Que não podemos elogiar o empreendedorismo até o céu, mas também não podemos demonizar ele até o inferno. Achei muito legal essa escrita de vocês. E aí eu queria te perguntar, por que que isso acontece, Gabriel? Por que que tem algum gatilho histórico envolvido nisso aí? Ou por que que do nada o brasileiro pensou em empreendedorismo, abraçou isso de uma forma tão assim, sabe? Olha, a professora Lívia ela vem pesquisando isso desde o final dos anos 90. E aí é muito legal que ela conseguiu fazer justamente esse acompanhamento histórico, assim, a partir dos jovens de periferia, né? O, o recorte dela de pesquisa sempre foi jovens de periferia, e aí ela já fez essa pesquisa tanto no Recife, quanto no Rio, quanto em São Paulo. E acho que ela foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para isso, assim, porque ela foi vendo esse desenrolar
do discurso, da retórica, como você colocou aqui, como a gente coloca no artigo da retórica empreendedora, principalmente para esses jovens de periferia. Eu acho que isso não está restrito a essa população, eu acho que isso é uma coisa que se espalha de maneira geral e também tampouco está restrito ao Brasil, né? O discurso empreendedor ele vai ganhando corpo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa a partir da segunda metade do século XX. A gente vai se imaginando uma estrutura, o que, sei lá, Boltanski e Tchapelo chamam de novo o espírito do capitalismo, que o capitalismo vai se densificando para estruturas que não têm tanto a ver necessariamente com a fábrica, a indústria, né, o chão de fábrica. E aí o empreendedorismo surge como esse argumento de um trabalho que de alguma forma ele tem um quê intelectual, mas mais do que tudo ele joga um certo novo sentido liberal sobre a possibilidade do indivíduo, né? Ele tenta radicalizar aquilo que os liberais buscavam é, desde lá do século XVIII e XIX, no sentido do indivíduo, de alguma forma, estar no centro das escolhas e da propulsão do trabalho. É, é claro que isso é uma retórica muito mais do que uma efetividade, porque, enfim, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, Mas me diz uma coisa, então, mas esse papo ele deve estar atrelado, eu te pergunto geral, assim, né? Ele está mais atrelado a uma questão, então, será da questão capitalismo, socialismo, Guerra Fria, será? Tu pensas assim? Porque um bloco não só. capitalista veio muito forte, né? Naquela contraposição ali. Não, claro, eu acho que sim, claro. Mas aí eu acho que tem a ver com novas dinâmicas do que é possível fazer no campo de trabalho também. E o que a gente acaba focando nesse trabalho e nos nossos outros trabalhos é justamente essa relação desse empreendedorismo jogado como uma alternativa para os jovens periféricos, que também é uma outra coisa, assim, porque é justamente como, de alguma forma, circunscrever tudo aquilo que antes poderia ser chamado de trabalho informal, né? Ou até trabalho periférico, e aí ele deixa de ser uma coisa que vive à margem da sociedade e passa a ser uma coisa que passa a ser um valor da sociedade, né? Você passa a ser um microempreendedor individual, você tira nota, você é dono do seu negócio, e que é diferente de você ser um camelô, no Uhum. sentido, né, da palavra clássica, assim, embora no final das contas é bem parecido assim a estrutura. É, e que também é um pouco distinto, porque esse discurso ele se mistura, né? É justamente sobre isso, assim. Existe um discurso que captura certa parte da população que é mais da classe C e D como o empreendedorismo como um horizonte de possibilidade, e existe um discurso que, por um outro viés, propõe talvez uma população que tenha maior acesso à educação, maior acesso a recursos, do empreendedorismo como também uma oportunidade, mas num sentido mais emancipatório. O discurso é bem parecido, eles acabam se encontrando, entende? Mas é muito diferente a capacitação de empreendedorismo do Sebrae para a periferia e um coworking de jovens empreendedores que fizeram MBA fora do Brasil, entende? São perfis muito distintos, mas que acabam de alguma forma dialogando nesse mesmo lugar e com o mesmo sonho, de alguma forma, ou valores parecidos, né? Tem várias coisas da tua fala que eu vou querer esmiuçar um pouco contigo, tá? Mas já que tu começou a falar então dessa adaptação, vamos dizer assim, do recurso para a questão do sujeito periférico, eu vou te trazer essa pergunta, tá? Ahn, Legal. assim, ó, vocês trazem um parágrafo bem interessante no paper de vocês, falando que o sujeito periférico, né? Aí, os negros, as mulheres, a comunidade LGBTQI+, então, assim, toda essa questão de racismo estrutural, homofobia estrutural, machismo estrutural muito impregnado na sociedade, muitas vezes ela vai colocar esse jovem periférico, esse sujeito periférico em uma situação onde ele vai precisar se emancipar de alguma forma, né? Não só economicamente, mas dar voz, dar a sua cara, né? De alguma outra forma. E aí vocês trazem essa colocação, essa provocação, na realidade, se esse sujeito periférico, ele está buscando essa emancipação pelo empreendedorismo. E aí eu queria te ouvir nesse sentido.
Como é que tu enxerga isso, Gabriel? Tu acha que realmente acontece essa emancipação? Ou tu acha que ele chega lá e ele se depara com uma outra realidade? Como é que é isso? Não, claro, eu acho que emancipação é utilizada aí como um termo de um horizonte utópico, né? No sentido lá do Behe, que o Galeano fala muito, assim, dessa utopia que te faz caminhar, assim. Porque emancipação completa é isso, é uma utopia que não existe para nenhum sujeito inserido numa teia social. Muito menos o periférico, que é negado de direitos muito básicos e condições básicas de justamente se colocar no meio dessa teia, né? É, a questão que a gente tenta usar essa palavra a partir muito de um trabalho de uma alemã que se chama Isabel Lorraine, que ela tenta jogar um outro olhar para a palavra precariedade a partir do trabalho das donas de casa, né? É, e aí isso dá uma complicada num debate que no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, na sociologia do trabalho brasileira, ele normalmente é colocado como um debate muito preto e branco, assim. Existem meio que pessoas que apoiam a ideia do empreendedorismo como uma possibilidade de futuro para a juventude, uma possibilidade de trabalho e, enfim, de alguma forma fazem uma propaganda meio que apológica do empreendedorismo. E existem muitas pessoas que defendem, a partir de uma visão clássica da sociologia do trabalho, o quanto que o empreendedorismo traz essa precariedade para o trabalhador, por acabar com a seguridade social, que a CLT garante, enfim, mudar bastante a dinâmica que estruturava o mercado de trabalho até então e que foi muito batalhado pelos movimentos de trabalhadores no Brasil, né? Quando a gente usa a palavra emancipação, é justamente para tentar sair desse maniqueísmo como se de alguma forma o empreendedorismo fosse uma coisa boa ou ruim, e entender que isso na verdade é uma tendência, é uma onda, é um sistema de coisas que também, enfim, está acontecendo há um tempo, né? E não é exatamente uma questão do futuro, é uma coisa, na verdade, que hoje em dia já é bem estruturada. Eita, travou para mim, vocês estão por aí? Não, a gente tá te ouvindo bem. Tá dando certo? Tá certo? Tá ouvindo a gente? Agora eu tô. Não, a gente tá Travou te pra mim, ouvindo então. bem. A gente tá te ouvindo Ah, perfeito. perfeito, só travou a câmera de vocês, eu fiquei Não, a gente achando tá, que ia tá ser te ouvindo caiu. bem. Legal. Mas aí justamente isso, assim, aí essa ideia de emancipação, ela traz um pouco, é óbvio que ela nunca não vai ser efetiva, mas ela traz um pouco esse horizonte que é justamente o que motiva ali a minha dissertação. Minha dissertação se chama Ocupação Cultural, entre o sonho e a precariedade, porque justamente é isso, assim, tipo, para pessoa, para dona de casa, por exemplo, lá para a Isabel Lorey, o fato do trabalho precário, do trabalho em casa acontecer, ainda que isso traga uma série de prejuízos, porque a jornada de trabalho não é garantida, porque muitas vezes o trabalho sai às 8 horas combinadas, porque, enfim, porque isso na Alemanha é completamente diferente, né? Mas no Brasil, normalmente o trabalhador que trabalha nessa situação, ele não tem plano de saúde, ele não tem seguridade social, embora lá tenha, na Alemanha, né, no exemplo que ela dá, ele permite que as donas de casa reinventem um sentido do trabalho, que ela possa cuidar do filho, que ela possa de alguma forma acompanhar a dinâmica da escola do filho e tá fazendo a reunião de casa, o que na pandemia também tomou uma outra proporção que todo mundo foi um pouco jogado Sim. nesse tipo de dinâmica, né? E aí, de alguma forma, eu não acho que isso é exatamente emancipatório, mas de alguma forma isso traz possibilidades de uma condução da vida que talvez agrade mais aquela pessoa do que a única e exclusiva possibilidade do trabalho no sentido da indústria fordista, né? De bater o ponto, de Sim. você ter um horário fixo de entrada e saída, e dessa estrutura de trabalho que, por mais que ela tenha uma seguridade que é essencial, assim, para como a forma das coisas se construíram no mundo, ela também tem problemas. E a gente tenta olhar para o empreendedorismo justamente com esse mesmo olhar, assim, de entender um pouco esses dois lados, assim, do enfim, que é bom ou A ruim. proposta é Mas uma, tentando é uma responder de uma oportunidade forma de clara a tua terceira pergunta, via, na assim, o realidade. empreendedorismo promove a emancipação do jovem periférico, do sujeito periférico? Não. É claro que não.
mas talvez é justamente a força motriz que parece que pode promover que nos interessa, assim, é justamente a Uhum. gana do sujeito de empreender no sentido de que aquilo tem mais a ver com a identidade dele, com o sonho dele, e o trabalho sabe sendo significado não só como uma coisa que é um ganha-pão, que sustenta a casa dele, mas como uma coisa que está completamente intrínseca à identidade dele que nos interessa, entendeu? Perfeito, perfeito. Gabriel, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, avançando, né? Tu falou bastante, acho que falou umas 3 vezes já da questão do novo espírito do capitalismo, né? Tu trouxe o conceito. E aí, essa parte, ela vai trazer assim, o novo espírito do capitalismo, ela exige do trabalhador que ele se ative permanentemente, né? Vocês vão usar o termo empreendedor de si mesmo. Essa é uma coisa que automaticamente vem, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, daí puxando o teu lado historiador também, né? Assim, isso é uma coisa natural do processo? Ou é uma agenda, assim? Tem alguma coisa por trás? Você precisa se ativar permanentemente? Tem alguém dizendo isso? Ou está acontecendo, assim? As duas coisas, né? Eu acho que não por uma naturalidade do processo, assim, sem dúvida eu acho que existe uma condução, mas também não no sentido central dessa condução, como se fosse um plano de dominação, que existe uma única estrutura no universo que nos guia para um caminho, assim, eu Sem acho maniqueísmos, que né? assim, eu acho que a sociedade ela vai é, se acionando e se ativando e se tensionando. Existem, sem dúvidas, forças de poder que aceleram ou que conseguem reverberar mais dentro dessa teia de pessoas, mas não dá certo se isso também não for uma ideia comprada pelo coletivo, assim, né? Eu acho que é isso, assim, a autoativação permanente desse novo espírito do capitalismo, desse espírito empreendedor, do empreendedor de si mesmo, ela justamente só dá certo porque ela não é imposta, mas ela pode até de alguma forma ser convencida, ser propagandeada, mas é justamente nesse outro lugar, assim, ela captura o desejo da pessoa de se alinhar a isso, né, de se alinhar a esse conjunto de valores. E não pela imposição, porque se ela não fizer isso, ela vai tomar uma multa ou ela vai ser excluída Sim, da sociedade, né? E que é isso que é o mais perfeito. doido, justamente. E por isso que eu acho que é forte, porque você consegue capturar o desejo da pessoa de, enfim, se alinhar a esse conjunto de valores. Perfeito. Gabriel, eu vou entrar contigo, eu acredito que agora no centro da tua pesquisa, né, da tua dissertação. Acho que agora eu vou te pegar, assim. Mas assim, vocês vão trazer uma parte de um capítulo do paper, né, falando da questão da regulação profissional dessa categoria de produtor cultural. Então, o produtor cultural muitas vezes ele se auto-identifica assim, ele se enxerga assim, mas não há uma regulação profissional, não tem uma lei que diga para fazer trabalhar com esse evento, tu precisa de um produtor cultural que tenha lá a carteirinha, né, o CRPC, assim, Conselho Regional do Produtor Cultural. Isso não tem, né? Não tem essa busca, assim. Assim, eu vou deixar tu falar nisso, mas eu vou te fazer uma pergunta pontual, tá? Eu queria te ouvir assim, ó. Se houvesse essa lei, ou se houvesse essa regulação, tá? Isso acabaria fechando algumas portas, será? Porque algumas pessoas trabalham, né, se identificam, mas elas chegaram lá justamente por não ter a exigência, de repente, né, de que tivesse que ter algum tipo de certificação, vamos dizer assim. Então, como é que tu enxerga isso, Gabriel? Olha, Raul, quando a gente fala em regulação da categoria de produtor cultural, não é necessariamente nesse sentido de se restringir que pessoas que trabalhem com cultura ou que exerçam a função de produtor em projetos culturais exclusivamente a pessoa, por exemplo, que é graduada bacharel numa faculdade de produção cultural brasileira ou tecnólogo, alguma coisa nesse sentido. Não é exatamente sobre isso que a gente fala, assim. É, mas, assim, olhando para o meu campo, né, porque o meu campo do mestrado foi justamente pesquisar esses produtores culturais, pessoas que se identificavam como produtores culturais das rodas culturais, que são a batalha de rima,
essa estrutura do rap que acontece de forma periódica, normalmente semanal, que acontecia aqui no Rio de Janeiro, mas existe no Brasil inteiro, agora está meio parado por causa da pandemia, está voltando, mas enfim, aqui era muito forte e tal. E aí essas pessoas justamente não têm nada a ver com esse lugar acadêmico da formação ou de uma formação técnica do produtor cultural. É, e talvez o que eu fui tentando buscar, até pela minha trajetória, né, que eu particularmente, na verdade, eu não sou formado em produção cultural, mas acabou que foi a profissão que eu fui exercendo, foi um termo que foi utilizado bastante ao longo da minha carreira profissional. Até agora eu tenho tentado me até afastar um pouco dele, mas quando eu trabalhava no Museu de Arte do Rio, que estava ali no começo, a minha carteira era assinada como produtor cultural. Enfim, normalmente nas coisas que eu fiz na vida era esse o termo profissional que me enquadrava, né? Eu acho que existe uma contradição primária, assim, do que é a possibilidade da função laboral da produção cultural, porque isso é muito amplo. E justamente porque isso é muito amplo e muito vago, eu acho que certas portas elas têm que ser fechadas. Você falou sobre esse termo, eu acho que isso talvez não é uma coisa que eu encaro com medo, não, eu encaro até como desejo, assim, porque é muito comum que os projetos joguem uma expectativa de que essa figura do produtor cultural seja uma pessoa que apaga incêndio ou resolve problema magicamente de qualquer coisa que tenha a ver com cultura. E aí acaba ficando uma pessoa meio que no meio do caminho, assim, porque é um trabalho que de alguma forma é braçal, mas também é intelectual, mas ele não tem um lugar muito claro, assim, normalmente dentro das instituições ou projetos, então ele fica no meio do campo ali como um faz tudo que resolve. E o que não tem nada a ver com as estruturas que normalmente são a teoria da produção cultural, ou as faculdades de produção cultural, que pensam muito sobre linguagens artísticas, pensam muito sobre a constituição das políticas culturais no Brasil, né, que aconteceram principalmente nessa era do PT, do Gilberto Gil, né, a partir do Sistema Nacional de Cultura, enfim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então acaba ficando muito distante o trabalho e isso abre lugar para várias formas de precariedade que são muito cruéis, assim, porque, sei lá, vou pegar aqui a cidade que eu moro, que é o Rio de Janeiro, que é a cidade dos grandes eventos. É muito comum nos grandes eventos a gente ter um batalhão de pessoas que trabalham nessa função de produtor ou assistente de produção, sei lá, muitas vezes pouquíssimo remunerados ou não remunerados, ou sendo remunerados apenas pela passagem, pela comida, porque são pessoas que ainda estão na universidade, ou enfim, são voluntários, porque existe um glamour muito grande dos eventos. Fazendo por amor, como vocês trazem no paper, né? Faz por amor. Exatamente, assim, mas fazer por amor, assim, é um lugar até distinto porque justamente ele é nesse lugar da construção da roda cultural. Foi um termo cunhado pelo Djouser, que foi o cara que criou a roda cultural de Botafogo. E aí tem muito mais a ver com esse lugar da comunidade, né? Porque ali não é um grande evento, ali é uma comunidade que ela vai se organizando e justamente por essa teia ela consegue existir. Num grande evento no Maracanã é completamente diferente, assim, porque aí a gente tem grandes patrocinadores, a gente tem grande público, a gente tem uma movimentação de caixa muito forte. E mesmo assim, existem uma série de figuras que trabalham para esses eventos praticamente de graça ou de graça, e elas acabam tendo que executar a mais variada gama de funções, que seja de ver se o banheiro está vomitado e até talvez limpar o banheiro, mesmo que isso não seja a função contratada dela, a organizar a logística de entrega da comida para os artistas, a planejar como é que vai ser a volta do transporte. Então, assim, esse lugar tão aberto e tão fluido da possibilidade da função da produção cultural, eu acho que isso não é positivo, sabe? Porque, infelizmente, isso abre brecha para várias, é, enfim, para muita exploração do trabalho, eu acho, cara. E para que muitas pessoas não sejam ouvidas, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante também. Ao invés disso valorizar a figura do produtor cultural como uma pessoa que tem um conhecimento prático e técnico daquela função, assim, sei lá, por exemplo, a pessoa é um produtor de arte, vamos colocar. Ela é um produtor de arte de exposição de museu. Então, pô, você vai ouvir aquela pessoa como o lugar do notório saber, o lugar da experiência adquirida,
da experiência conquistada. Tipo, essa pessoa já montou 200 exposições, então se for sobre um problema de montar a exposição, eu vou ouvi-la, né, porque ela é a pessoa especialista. Independente dela ter feito faculdade de produção cultural ou não, independente dela ter um título ou não, mas, pô, se ela tem uma experiência adquirida, ela é uma pessoa especialista. Só que, infelizmente, no nosso mercado, muitas vezes isso vale muito pouco. E aí, figuras que estão atreladas a um lugar mais intelectual, no próprio conceito do trabalho delas, na forma que se desenha a ideia do escopo do trabalho delas, talvez o curador, ou, enfim, o diretor artístico, ou o próprio artista, é, acabam não considerando muitas vezes a palavra técnica do produtor, porque é uma palavra que meio que não tem lugar, assim, sabe? E não é que eu acho que tem que ser regulado no sentido institucional, assim, que a gente precisa de necessariamente um sindicato, mas eu acho que um sindicato ajudaria, eu acho que uma associação ajudaria para você conseguir ter essa justamente coletividade, assim, de tipo, o que que é fazer produção cultural? Quem Precisa faz de uma produção identificação aí aqui? com alguma coisa, né? Porque senão, pelo que eu tô Pois entendendo na tua é. fala, fica muito espaço, assim, né? E fica Qualquer coisa é frágil, produção cultural e tipo, nada é produção cultural. Então, faz tal exatamente, coisa ali pra mim. muito frágil, exatamente. Te entendi. É justamente esse o problema, assim, e que eu acho que, nesse caso, tem portas que têm que ser fechadas, sim, sabe? Eu acho que não necessariamente no sentido da capacidade da legitimidade pelo diploma, entendeu? Não sei se é o lugar exatamente da academia da universidade que eu tentei discutir ali. De alguma forma, sim, porque eu escrevi um mestrado dentro da faculdade, dentro do programa de Cultura e Territorialidade, que nasce do programa da Faculdade de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense, que foi a primeira do Brasil, né? Foi lá na UF que se surgiu essa ideia de ter um curso acadêmico de produção cultural. E eu acho que teve um sonho bonito, mas eu acho que hoje em dia, talvez, mesmo a própria faculdade, ela ficou meio sem lugar, porque ela foi criada no momento justamente que estava se regulando a Lei Rouanet, que existia toda uma estrutura de cultura no Brasil que estava tendendo a um caminho e que agora a gente passou por anos que essa estrutura só está tomando, sabe, críticas pesadas e cortes e sendo gerida de uma forma que parece que é para exterminá-la e não para Sim, cuidá-la. com Então, certeza. Vamos ter esperança que a gente volte para aquele caminho, né, Gabriel? Vamos ter esperança. não sei se existe muita volta não, mas assim, que a gente Não, 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 aprenda não. com Vamos, as vamos coisas que foram e subverter, vamos consiga criar subverter. caminhos, exatamente. Olha só, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Gabriel, que é a Claro. questão da necessidade, tá? Vocês trazem também uma discussão. Eu vou te confessar, eu tive que me polir assim do que eu queria te perguntar, porque eu queria te perguntar o paper inteiro, tá? Mas eu queria fechar assim a minha parte, pelo menos, de perguntas nisso aqui. Vocês trazem uma questão de que o empreendedorismo muitas vezes ele pode surgir como uma oportunidade, né? Mas esse sujeito periférico, muitas vezes ele nem teve a oportunidade de tentar ir para um trabalho formal, né? Para um trabalho CTPS, se a gente pode chamar assim. Uhum. Então, esse empreendedorismo, ele é realmente esse campo aberto, tu acha? A oportunidade da experiência? Ou ele é uma oportunidade do sujeito se colocar em um outro lugar por uma escolha e tal? Ou acaba acontecendo realmente isso, né? O emprego formal não é uma oportunidade e eu enxergo nessa via, então, o espaço que eu preciso, né? Para me desenvolver enquanto sujeito produtivo aí desse mercado de trabalho. Claro. É, tem um tempo que eu não toco assim muito nesses dados, mas a gente chegou, há pouco tempo atrás, a ter um terço da população brasileira desempregada, né, do lugar do trabalho formal. Então, é claro assim que existe uma crise na estrutura do trabalho e isso tão pouco se restringe ao Brasil, assim, né? A Lívia, essa professora que escreveu comigo, ela é italiana, né? E há muito tempo que ela fica trazendo isso pra gente, assim, até num sentido meio de dar uma sacudida nas pessoas, de falar, tipo assim, cara, o Brasil tá até bem no lugar do trabalho, porque o índice de desemprego na Itália para a população ativa e para a população jovem principalmente é muito alto há muitos anos, então existe uma crise estruturante, assim, da forma que se dá o emprego formal, né? É, na aposta pela desindustrialização, da indústria sendo localizada na China, da forma que, enfim, a globalização também mudou
uma série de lógicas. É, então, sem dúvida, o empreendedorismo e esse trabalho mais fluido, assim, justamente mais perto dessa fronteira da formalidade, ele, sem dúvida, aparece como uma necessidade sistêmica, né? Acho que não só individual, mas sistêmica. É, e aí, junto com a crise sistêmica do trabalho formal, existe a crise de valor do trabalho formal. A gente pode falar, por exemplo, para uma coisa que a gente conhece, que é o trabalho de professor. Se você olhar para os números de receita do professor licenciado no Brasil, Tu é chora, absurdo, assim, vai você chorar chora. junto com o professor. A gente vive num cenário. Eu, por exemplo, eu não fiz a minha licenciatura justamente porque no final da minha faculdade, assim, na minha graduação, eu já estava trabalhando com produção cultural informalmente e vou até usar isso como exemplo, assim, e que eu entendi que, tipo, cara, sei lá, eu era jovem e fazia festa, e aí, porra, numa festa eu tirava o dinheiro que eu tiraria no mês de trabalho como professor, e aí vira uma questão financeira também, no sentido de por que que eu trabalharia numa condição extremamente precária dentro do trabalho formal, se a desvantagem financeira em relação a isso é enorme. Por mais que eu tenha supostamente uma seguridade social, mas que também ela existe até a segunda página, né? Porque eu sou do estado do Rio de Janeiro, que é um estado que está quebrado há, sei lá, pelo menos 5 anos, a gente deve bilhões, é, e o Estado não paga, o plano de saúde do Estado não funciona, então também é uma seguridade social que ela é muito ilusória, assim. E aí a gente fica no meio do caminho, né? Tipo, e aí, justamente, parece que o trabalho informal aparece como uma oportunidade, assim, nesse sentido liberal, mas chega a ser cruel colocar dessa forma, né? Porque, tipo, quando a pessoa olha para uma coisa e para outra e uma ela ganha 10 vezes mais do que a outra, eu não sei se oportunidade é uma palavra justa, é, como se ela estivesse escolhendo, assim, Sim. sabe? Você simplesmente. Uma questão de escolha, não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência até, né? É, e aí isso é muito complicado, assim, porque é isso. Uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com isso, que foi completamente acelerada pela reforma trabalhista do Paulo Guedes, mas que a gente já vem nessa tendência há bastante tempo, é o fato da terceirização do trabalho de serviços cada vez mais, assim. Então, boa parte do que era o trabalho formal também, ele cada vez mais foi se tornando esse trabalho que tipo, ele tem toda a estrutura de trabalho formal, tem muita gente que bate ponto, tem muita gente que tem uma carga horária fixa, é, sabe, tem um vínculo com a empresa assim de anos, mas que trabalha como microempreendedor individual, Sim. né, nessa categoria do CNPJ, e aí acaba ficando meio que ele num certo limbo, assim, né, É um porque contorno da legislação, né? Fica um contorno. aquela pessoa é um empreendedor, sei lá, se o cara é um operador de caixa no supermercado, ele trabalha como MEI, ele é um empreendedor, Não, se e o é cara muito engraçado que o é anúncio TI, ele sai, né? Contrata-se para tal coisa, é necessário ser microempreendedor individual. É muito engraçado, assim, né? pois é, porque é isso, nesse caso, cê- é justamente uma adaptação, assim, e aí muda completamente toda a lógica do que seria empreendedorismo, assim, no sentido de investimento, no Sim. sentido do lugar do trabalho. E, só que foi se enquadrando cada vez mais essas pessoas, que é uma coisa que começou até, na verdade, o próprio Voltaire de Apelar fala de novo, está testando muito na minha cabeça, o novo espírito do capitalismo, mostra muito como que isso surge nos anos 80, muito para as figuras de alto escalão das empresas, elas foram se tornando também empresas e trabalhando nesse lugar mais da sociedade com a empresa que ela trabalha, da prestação de serviço, como uma figura de pessoa jurídica, justamente para fugir da taxação de impostos, né?
Então, os altos funcionários, o alto escalão do corporativismo passaram a fazer isso, e aí foi se vendendo um pouco essa ideologia como se isso fosse um caminho é, dos ossos, assim, de ouro para todo mundo, né? Só que aí é isso, assim, que é radicalmente diferente uma pessoa que ela tem uma empresa e ela presta serviço como consultor de uma multinacional e tem ali uma relação de funcionário, mas é um funcionário da gestão e ganha para isso, do que uma pessoa que é um operador de caixa e supostamente está ali como empreendedor da empresa, Sim. sabe? Para a empresa do supermercado e ganhando pelo mês, sabe? Brasil é para brasileiro, né, Gabriel? Brasil não é qualquer coisa, né? É complicado, né, cara? É muito complicado, assim. Gabriel, olha só, a gente poderia ficar horas aqui, né, falando disso especificamente. Mas assim, deixa eu mudar um pouco o foco do que a gente está conversando e Vamos perguntar acabar um na pouco esperança. da tua. Vamos tentar. Vamos sair um pouco, né? E quero te perguntar algumas coisas. A gente quer te perguntar algumas coisas com relação à pesquisa propriamente dita, tá? A questão de como é que vocês fizeram ela e tal. Uhum. Daí a gente elaborou aqui sobre o método dessa pesquisa história oral. Porque, aí eu vou te explicar o porquê dessa sessão. Tanto eu quanto o Felipe, nós nunca produzimos uma pesquisa com história oral. É uma coisa que foi extremamente nova pra gente, entende? Então a gente está bem curioso também com relação a essa metodologia que vocês optaram, tá? E aí eu elaborei algumas perguntas em cima disso, assim, tu pode ficar bem livre até para dizer, não, não quero responder isso, tá? Mas assim, a primeira Claro. coisa é a seguinte, vocês não colocaram um capítulo de metodologia sobre essa pesquisa no paper, né? E eu queria perguntar se é uma questão de estrutura que vocês escolheram ou se é uma questão do formato da pesquisa, porque normalmente a gente tem esse capítulo, né, para embasar o formato. Como é que foi isso para vocês? Então, isso na verdade é sobre a estrutura que foi esse artigo, né? Precisa ficar claro que eu fiz a minha dissertação de mestrado. E aí, depois da minha dissertação de mestrado, a Lívia foi da minha banca e ela sugeriu, a partir da minha dissertação de mestrado, que eu separasse um pouco algumas partes da minha dissertação em artigos. E aí a gente fez esse artigo junto, que junta a pesquisa que ela vem fazendo há anos, a partir do núcleo de pesquisa dela, e uma um extrato da minha dissertação de mestrado. Essa coisa da história oral, ela entra justamente porque na minha dissertação de mestrado isso foi muito importante. E como a gente utiliza algumas entrevistas que eu usei na minha dissertação, a gente achou que era importante, de alguma forma, sinalizar por que a gente estava usando aquelas entrevistas. Até porque a gente escreveu esse artigo para um público que é da sociologia do trabalho e que normalmente está acostumado a lidar dados macro, análise de dados a partir de dados estatísticos. Então, a gente tanto se viu quanto, na verdade, quando o trabalho foi e voltou dos pareceres da revista, as pessoas foram pedindo muito isso, assim, que a gente conseguisse mostrar um pouco o caminho que a gente estava tomando ali, essa opção, porque ela não era óbvia para o público que leria, assim. Então, a gente destacou essa coisa da história oral. Embora nesse artigo a gente tenha feito isso de forma muito breve, assim, a gente só abre uma janela dizendo, tipo, a gente utilizou a história oral. E a gente não coloca, por exemplo, um capítulo de metodologia, como existe, por exemplo, na minha dissertação, né? Mas por conta disso, porque foi meio que no processo histórico de como isso foi acontecendo, entendeu? Tu me falou ali que vocês fizeram entrevistas, né? E com esse pessoal. Então, o Isso, método de história eu fiz na oral. minha dissertação, na Tá. verdade, que é o que a gente utiliza. Uhum. Tu fez na dissertação e aí o recorte que veio para cá é da dissertação. Deixa eu te perguntar então Isso. o seguinte, essa questão então da metodologia de entrevistas, a história oral ela vem como uma análise então, uma forma de análise das entrevistas que vocês fizeram. Nesse caso desse artigo, sim. E em parte da minha dissertação também. Mas, na minha dissertação, como vocês ali, eu posso mandar para vocês e tal, mas tem, acho que no academia.edu tem.
Existe um capítulo inteiro da minha dissertação que eu fiz um mergulho um pouco mais radical dentro da metodologia da história oral, que eu usei o que o José Carlos Sebe da USP chama de transcriação, que eu fui fazendo uma série de entrevistas com o mesmo agente, é, e depois, a partir da escuta dessas entrevistas, utilizando a metodologia da história oral, eram entrevistas longas, livres, e que elas tinham muito mais a ver com o contexto da escuta, nesse sentido do tempo longo, do tempo calmo, do que exatamente de uma entrevista direcionada, com perguntas fechadas e objetivas, e também nesse sentido qualitativo, né? É, Na minha dissertação, eu entrevistei uns 5 personagens, assim, então eu também não tinha nem um pouco o objetivo de entrevistar vários e fazer uma metodologia comparativa, assim, quantitativa, de todo mundo que trabalha com produção cultural, ou pelo menos uma amostra, uma amostragem grande, assim, não, pelo contrário, eu queria justamente ouvir essas histórias com mais fôlego. E aí eu escolhi uma história em específico, que foi a do José, que criou a Roda Cultural de Botafogo, e eu transformei isso em crônicas, na verdade. E aí é um outro tipo de mergulho dentro desse lugar da história oral. Mas, sem dúvida, eu porque a história oral ela pode ser encarada como muitas coisas, né? Ela pode ser encarada como ferramenta, ela pode ser encarada como teoria, ela pode ser encarada como metodologia. É, o meu trabalho de dissertação não é um trabalho estrito sensu da metodologia, se você pegar o manual de história oral, é, ou uma coisa nesse sentido, ele não é um trabalho estrito sensu que pega a estrutura metodológica inteira. Eu utilizo talvez isso mais como uma possível ferramenta de metodologia que eu cruzo com uma série de outras coisas. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu faço, sei lá, uma análise de legislação, eu também faço essas entrevistas de um agente que não tem nada a ver com a legislação, mas é afetado por ela, Entendi. mas eu não pego exatamente a rede inteira, eu Tu fui ficou livre combinando. na metodologia ali. Exatamente. Fui combinando Tá. isso um pouco a partir do campo também, assim, que a minha Ah, orientadora do mestrado, ela é antropóloga, e eu lembro que sempre que eu tinha algum tipo de crise, assim, no sentido do que eu ia fazer, assim, metodologicamente, porque eu cheguei tentando desenvolver um trabalho de história oral mais formal, porque na graduação eu fiz isso, eu fiz história e justamente fui orientado por uma pessoa que é a Juniele, que é desse campo, assim, da história oral e tal. E aí, quando eu cheguei no mestrado, eu tentei desenvolver uma coisa nesse sentido, mas também lá ninguém tinha muito arcabouço teórico para isso, ou não era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas. E a minha orientadora, a Marina Frimberg, que inclusive é aí de Santa Catarina, ela sempre me chamava a atenção para o campo. Ela falava, tipo, cara, se você tiver na dúvida, vai para o campo, escuta o campo. E o que o campo for te dizendo, a gente vai escutando e vai ouvindo. Então, acho que a maior metodologia assim, do meu trabalho era sobre isso, assim, sempre escutar o que as pessoas, o que eu achava que o campo estava pedindo, o que as pessoas estavam pedindo, o que o trabalho estava pedindo, sabe? uhum. Ô, Gabriel, deixa eu interromper aqui. Eu ia entrar nessa parte que tu está comentando agora mais à frente, mas eu já vou aproveitar o gancho que tu me deixou. Eu já vou puxar uma pergunta que eu ia trazer. Uh, Tu comentou assim, bem que queria fugir daquela parte mais estatística, daquela parte que eu entender a história mesmo, né? De como se dá, como os atores produzem, como realmente se dá essa parte do empreendedorismo. Então, como tu assim, percebeu, né? Aí essa história oral como uma contraposição a essa questão positiva, do positivismo, né? E por isso a principal ideia de você escolher o método, a técnica da história oral, essa contraposição, assim. Eu acho que são possibilidades de perguntas diferentes e, consequentemente, de respostas diferentes. É isso. Tipo assim, no meu trabalho de dissertação de mestrado, de maneira nenhuma eu tinha um objetivo de fazer uma coisa que é comum, assim, que as pessoas tentarem se propor, de tentar fazer uma análise
do campo, do trabalho cultural na cidade do Rio de Janeiro de uma forma que eu conseguisse dar algum tipo de resultado, assim, eu conseguisse gerar algum tipo de indicador, ou eu conseguisse fazer algum tipo de parecer que ajudasse a formulação de uma política pública. Não foi isso que eu tentei fazer. Eu tentei, na verdade, justamente pegar, a partir de histórias específicas, é, um mergulho na escuta dessas histórias, e aí isso foi abrindo uma série de portas para entender, tipo assim, a lei que proíbe as rotas culturais, ou a lei que legalizou as rotas culturais influencia nessa pessoa, então eu vou estudar essa lei. Tal articulação política da prefeitura influenciou nessa relação, então eu vou tentar entender o que foi isso, mas a partir do sujeito, entende? Porque eu acho que ouvindo o sujeito, a gente consegue responder outros tipos de coisa. Talvez justamente para conseguir ver, nesse caso do trabalho, um pouco como as coisas são ambíguas, são ambivalentes, são completamente paradoxais. Porque se você olha para o macro, sim, eu acho que são trabalhos essenciais, tá? Não estou entrando no mérito assim, de comparativo. Eu acho que é essencial trabalhos de análise de dados, de construção de indicadores e tal. Eu utilizo bastante, inclusive, no meu dia a dia. Mas não foi isso que eu tentei fazer, entendeu? Eu tentei justamente ouvir os sujeitos que aí eu conseguia ver um pouco assim o quanto que essa pessoa hesitava, o quanto que ao mesmo tempo que ela estava sonhando de fazer aquilo, era justamente aquilo também que era o pesadelo dela e estava, sabe, também deixando ela nervosa, estressada, com problemas no âmbito familiar ou não, entende? Assim, então, eu lembro muito, e aí a história oral foi muito importante para eu entender que isso era possível, porque eu lembro muito quando eu estava na faculdade e eu descobri um pouco esse campo da história oral, da Juniera ter me apresentado um trabalho que era uma tese de doutorado que era toda em cima da vida de uma única pessoa. E aí isso me chocou muito, né? Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei tipo, pô, mas isso é possível, assim? E tipo, metodologicamente, não precisa de, sabe? Pelo menos você conseguir construir uma rede de outras vozes. Uhum. Isso tem um valor histórico, você produzir um trabalho que se baseia em uma única fonte, do narrador oral, sabe? Pra gente que é historiador é até estranho, né? Porque, assim, comparar a fonte é uma das primeiras coisas que você aprende, assim, para você, enfim, tentar buscar esse lugar mais perto de não necessariamente de uma verdade histórica, mas de uma análise um pouco mais rigorosa, né? Assim, né? Você não vai escutar uma única fonte oral, parece até estranho, mas eu acho que escutar uma única fonte oral traz uma série de possibilidades de você entender, talvez justamente a hora que essa pessoa mente, a hora que essa pessoa hesita, como que, sabe, essas estruturas da sociedade influenciam sobre ela como indivíduo e você só vai conseguir fazer isso com calma, você vai conseguir fazer isso, sabe, tipo assim, e talvez olhando para ela por ela, assim, sem você ficar necessariamente comparando com outras pessoas para entender quem é que tá certo. Eu acho que traz outras possibilidades, é isso, assim. Sim, focado no que você, em vez de pensar, vou generalizar isso, porque aí você tem que ter aquela história e entrar fundo nisso para captar aquela essência. Então, justamente coloca assim, como é que tu vê, como é que vocês formularam as questões para aproximar os dados que vocês coletaram na questão que vocês consideram a questão de pesquisa de vocês? Legal, isso aí foi uma questão muito, não vou dizer polêmica, mas assim, acho que gerou uma certa tensão, assim, até no processo de aprovação na revista, e que eu estava falando isso mais cedo, justamente, não é um trabalho comum ser feito dessa forma, assim, né? E isso gera um estranhamento muito grande, e talvez esse estranhamento que eu tive quando eu ouvi a Junielle me falar da tese que era feita de uma pessoa só, assim, muitas pessoas perguntavam pra gente, tá, mas isso. Eu entendi que vocês pegaram essas duas coisas e vocês misturaram, mas isso tem validade, assim, sabe? Isso tem uma validade científica, porque fica estranho, né? Mas essa é a proposta, entende? Eu acho que tem validade científica, eu acho que isso dialoga com uma série de campos que estão bastante instituídos, infelizmente no Brasil pouco, mas
dentro da Academia do Mundo existem pessoas que vêm trabalhando com isso há muitos anos. É, e, e é isso, assim, eu acho que a entrevista e esses sujeitos, eles ganham um outro lugar dentro da pesquisa, que não é de um dado, entendeu? Por exemplo, quando eu fiz a transcrição das entrevistas do Djose para isso virar crônicas, eu escrevi e mostrei para ele e mudei o que ele quis, e a gente foi e voltou disso várias vezes. E muitas vezes eu apresentei, inclusive, esse processo como coautoria, porque eu acho que é coautoria. Do tipo, não foi eu que fiz aquilo sozinho, entendeu? Eu fiz aquilo junto com ele. É, Existe validade num trabalho científico que você faz em coautoria? Para mim, sem dúvida. E para uma série de pessoas, sem dúvida. Mas eu entendo que isso é um outro lugar, assim, do tipo, porque se eu estou fazendo uma coisa em coautoria, eu não vou conseguir fazer certos tipos de crítica ao sujeito, ou eu não vou conseguir fazer uma análise que de alguma forma possa validar uma hipótese que seja mais macro, né, do tipo, o que é o trabalho cultural para o produtor cultural carioca, ou sei lá, o produtor cultural carioca vive a precariedade ou o sonho. Mas isso não me interessa, entendeu? Tipo, o que me interessa é justamente, a partir de um sujeito, entender o quanto que aquilo é ambivalente e quantas forças agem sobre ele, puxam ele, sabe? Num sentido muito, é isso, você falou muito do positivismo. Para mim, a estrutura da sociologia que eu mais gosto é justamente do Gabriel Tarde, da monodologia, de você entender como que o sujeito está no centro de uma série de forças de ação e não pela estrutura positivista, sabe? Eu vou fazer o caminho contrário, eu vou olhar para o sujeito primeiro, é, e aí, a partir de entender como que as forças agem sobre a vida do sujeito e como que ele coloca isso no sentido da fala, quase como uma análise terapêutica, mas não é exatamente sobre isso, mas no sentido de uma escutativa parecida com a terapia, assim, do tipo, eu vou ouvir esse sujeito não para entender ele como dado, ou não para validar um dado ou não, mas para entender, às vezes, um sentimento dele, como que ele hesita sobre uma certa questão, como que ele se anima sobre uma certa questão, e a partir disso eu vou entender as forças da sociedade que agem sobre ele e vou decupar isso e, sabe, fazendo uma pesquisa que seja complementar. É um pouco essa proposta do artigo que eu acho que ela fica muito mais ousada no artigo porque ela é muito condensada, né? Então a gente não tem muito espaço assim para explicar, muita coisa a gente só vai fazendo, mas é um pouco sobre isso, né? A gente vai falando sobre os sujeitos e aí, tipo assim, ao entender que os sujeitos se identificavam como produtor cultural, mas eles não estavam inseridos no trabalho formal, eu vou abrir e pensar, tipo assim, tá, mas como que isso pode ter acontecido? Como é que esse sujeito caiu nesse lugar do empreendedorismo? Isso saiu da cabeça dele? Ah, não, existe uma tendência no Brasil que se falar de empreendedorismo isso aumentou. Ok, vamos olhar para isso. Por que que isso pode parecer um sonho para essa pessoa se ao mesmo tempo claramente ela está no trabalho precarizado? Se ela tipo tá com pouco dinheiro, está trabalhando muito, mas como que ela tipo tá me falando sobre isso de uma forma animada? Ah, vamos entender isso, então vamos tentar situar isso a partir tanto de um campo teórico quanto da comparação é, de outros dados, que esses sim vão ser analisados como dados simplesmente. Esse lugar da escuta do sujeito é isso, tipo, ele não é apenas um dado do meu trabalho, ele é um sujeito e, de certa forma, ele está no centro, Ele é para uma. eu entender o que orbita. A ideia é contar, é narrar e contar a história dele. Perdão, querido, não consegui te ouvir, tá meio que ecoando. Tá baixo. Ele perguntou se tu vai narrar a história dele. Em vez de usar ele como dado, tu vai acabar narrando essa história, né? Exatamente, exatamente. Só que é isso, tipo assim, como eu falei, na minha dissertação eu consegui levar isso a um outro lugar, porque justamente eu tenho muito mais espaço, e aí eu levei a ponto de eu realmente fazer isso. Eu criei um capítulo que eu tenho 8 crônicas que narram a história do sujeito cronologicamente, inclusive, no sentido de no momento que ele começou a lidar com o mercado de trabalho, no momento que ele se descobriu produtor, no momento que ele desistiu de ser produtor, e aí eu vou usando isso para as minhas perguntas, entende? Que aí depois eu vou tentando resolvê-las, e isso vai abrindo uma série de perguntas que eu vou tentando resolvê-las. Mas é justamente sobre narrar.
Sim. Total. Ah, eu já queria aproveitar para fazer mais um questionamento, assim, para praticamente encerrar o que eu queria lhe perguntar. Quais foram, né, os cuidados que tu tomou para conseguir formular essas perguntas e não levar para uma entrevista semi-estruturada de estudo de caso, por exemplo? Que tipo de perguntas fez? Como é que formulou essas perguntas? Foi com base na literatura? Foi com base na tua história que tu conhecia o campo? Como é que se deu isso para não confundir, né? Para que, em vez de narrar a história do ator, tu fazer uma entrevista estruturada e estudar um caso específico? Como é que se deu essa discussão aqui para formular? Claro. Cara, eu acho que, assim, sem dúvida, a coisa mais importante foi ter tempo e espaço para que isso acontecesse, sabe? Eu não tinha pressa de conseguir responder nada. Então, às vezes eu fazia uma entrevista que eu ficava 2 horas conversando e no final das contas, tipo assim, eu achava que eu não tinha respondido nenhuma das perguntas que eu tinha chegado ali. Mas foi sobre isso que eu aprendi, justamente, do tipo assim, independente de ter respondido as perguntas ou não, é sobre a escuta. Então fica 2 horas conversando e grava, e depois escuta aquilo quando você estiver voltando, escuta de novo, e talvez você ali entenda justamente o que, que a pessoa está querendo emitir. Que é isso, assim, né? Esse lugar tanto da história oral quanto da perspectiva, vocês perguntaram sobre isso, da perspectiva de que, para mim, e na escola que eu aprendi, né, da escola que eu fui ensinado, a história oral ela só existe como história pública. A pessoa ela tem que querer dar aquela entrevista, ela tem que querer falar sobre aquilo que ela está falando. Ela não tem nada a ver com uma ideia de um furo jornalístico que eu vou entrevistar e vou, sabe, tipo assim, eu vou criar um gancho mágico que eu peguei pelo calcanhar de Aquiles aquela pessoa e descobri o que eu quero. E também não tem nada a ver com um tipo de pesquisa do lugar da antropologia, da observação participante ou da própria entrevista a partir do lugar da antropologia, que de alguma forma resguarda a identidade daquele sujeito e coloca aquele sujeito mais no seu lugar social, para que ele está servindo ali naquela pesquisa, né? Sei lá, do tipo, você está entrevistando um ambulante, a gente falou sobre isso hoje, um camelô. E aí eu entrevisto 10 camelôs e eu resguardo a identidade deles e eu justamente garanto para eles que a identidade está sendo resguardada e eles podem falar mal da polícia militar, por exemplo, sem se expor. Não é uma crítica a isso tem um valor essencial para certos tipos de pesquisa. Só que isso não é o caminho que eu optei, assim, né? Todas as entrevistas, elas são públicas, então a pessoa, ela queria falar aquilo e ela sabia que ela estava falando e que ela estava endereçando a possibilidade de ser escutada por um grande público, assim. O processo do meu trabalho de pesquisa se misturou muito na minha cabeça com o fato de que eu fiz um filme sobre o cenário do rap, junto com um diretor que se chama Arthur Moura. Ele já estava fazendo esse filme quando eu o conheci, ele ficou há uns 10 anos fazendo o filme, e aí eu cheguei meio que no meio do processo e fomos ajudar a fazer as entrevistas, a fazer o roteiro, e acompanhei uma série de filmagens e tal. Então, as pessoas que eu acabei entrevistando para minha dissertação, elas também são pessoas que eu entrevistei para o filme, porque ele é um filme que se chamou O Som do Tempo e ele retrata de uma forma ampla a construção da cena hip hop do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E, inclusive no filme a gente tem uma parte específica para essa figura que são os produtores das rodas culturais. Então, sem dúvida, as reflexões do filme ficaram muito na minha cabeça, só que as entrevistas, eu até uso extratos de entrevistas dos filmes, só que eu fiz, além das entrevistas do filme que são filmadas com a câmera, eu também retornei e entrevistei sem câmera, apenas com o gravador, e conversando com a grande maioria dessas pessoas. E que é completamente diferente, só que de alguma forma isso também misturava para elas, sabe? Porque se eu tava produzindo um filme que a gente filmou com a câmera e isso, pá, ia passar no cinema e tal,
ela sabia que aquilo era uma fala pública, né? Que ela estava endereçando isso para as pessoas do universo hip hop, ou seja, para os companheiros dela, para os pares dela, né? Perfeito. Eu tô aqui paradinho que eu tô fazendo anotações, assim, tô tendo aula aqui contigo. Ô, Gabriel, eu ia te perguntar com relação à coleta e análise, acaba que o Felipe perguntou, né? Também com relação à potencialidade do método, acho que tu também já respondeu, né? Quando tu fala que a ideia é colocar o sujeito no centro e pegar pela perspectiva dele, né? Então eu vou te perguntar direto ali a questão da execução. Tu teve alguma dificuldade na execução do método? Teve alguma coisa assim, bah, isso aqui foi um problema fazendo essa pesquisa? Cara, assim, só existencial. Porque, tipo assim, eu cheguei. A minha ideia, quando eu comecei a fazer isso, era muito afirmativa. Eu queria fazer uma pesquisa que fosse afirmativa desse lugar do campo da produção cultural. Até porque é o campo que eu me insiro, e até porque isso também era uma questão para mim. Assim, eu gostaria de viver essa esperança e jogar na minha vida assim, profissional e conseguir levar a esperança que eu via dessas pessoas para que pessoas conseguissem ler e isso inspirasse a galera. Então eu tinha assim, um objetivo afirmativo. Só que quando eu cheguei, e é isso, eu acho que se eu tivesse feito uma pesquisa que fosse exclusivamente sobre, se fosse mais macro, e eu tivesse escutado várias falas, eu acho que nas falas mais simples, assim, as pessoas normalmente elas falam sobre esse assunto, sobre o trabalho cultural no hip hop, tal, o trabalho do produtor, de uma forma muito afirmativa, de uma forma muito excitante, de uma forma, né, jogando lá em cima, falando, porra, isso é muito legal, tá dando muito certo, é isso mesmo, isso é o caminho e tal. Ou pelo menos também falavam num determinado momento, assim, porque no meio disso também teve uma mudança de estrutura no país e na cidade que eu pesquisei, né? E nos ânimos coletivos do que eram as possibilidades. Então, sem dúvida, antes das Olimpíadas, as pessoas estavam muito mais animadas com a possibilidade de ser produtor e trabalhar com o evento do que elas estão hoje. E eu fiz a minha pesquisa justamente nesse meandro, assim, né? Eu comecei antes e acabei depois. Então, isso mudou muita coisa. Mas aí, isso mudou também principalmente o fato de que, ao escutar as pessoas, eu comecei a ver que tinha muitos problemas, assim, não era tão excitante assim, não era esse mar de rosas e não era tão legal, assim, ser produtor cultural informal. É... E aí isso me gerou uma série de questões, assim, porque chegou uma hora que eu fiquei, tipo, isso quebrou minha cabeça, né? Tipo, primeiro, o que eu vou falar agora, assim, porque isso quebrou completamente o meu objetivo, assim, do que é esse trabalho. Segundo que, tipo, eu vim acumulando ali um- uma pesquisa teórica justamente em cima da formulação da produção cultural como profissão, de como é que isso entra na legislação, de como é que isso começa nas faculdades e tal. E eu fui para o campo e ele quebrou completamente o diálogo que eu esperava criar entre essas duas coisas. Então eu tive que acabar, na verdade, fazendo uma dissertação para mostrar que era bem distante do que estava sendo defendido como produção cultural dentro da universidade. Não tinha nada a ver com o que o cara que se autodenominava produtor cultural estava fazendo na rua e que ele considerava que era o campo. É, e aí isso foi difícil, assim. Eu acho que uma coisa que é mais emblemática assim, desse processo é que o Joseph, que foi esse cara que eu fiz as crônicas, tem até a crônica que eu nomeei dessa forma, é, que é Eu Acho Que Não Sou Mais Produtor. Porque, tipo assim, depois da gente fazer uma série de entrevistas, a gente tá conversando, tipo, sei lá, era a quarta, quinta entrevista que eu tava fazendo com ele, e falando há mó tempão, e sabe, tudo indo bem, dando certo, mas aí foi tensionando, né, na cabeça dele várias coisas e relembrando a história, como é que foi o processo dele, de chegar naquele lugar e tal, e tal. E aí chegou uma hora que ele virou pra mim e falou assim, cara, então, no final das contas, eu acho que eu não sou produtor cultural, não. Aí ele olhou pra minha cara assim, que eu fiz uma cara muito tipo. Você aqui da entrevista, cara. Você Não não falou acaba com a minha dissertação, por de favor. sacanagem. Aí ele virou pra mim e falou exatamente isso. Falou tipo assim, porra, te ferrei, né, cara? Por que tu foi falar essa droga, né? Ferrei com tudo.
Acabou a entrevista, né? Aí eu virei e falei assim, não, claro que não. Fala sobre isso. Vamos te ouvir. Por que você acha que você não é mais produtor cultural? E aí meu trabalho, é isso também, que também tem a ver com um pouco com o que eu falei, que era sempre a orientação da Marina, assim, que era tipo, escuta o campo, você está fazendo trabalho para escutar o campo, você não está fazendo trabalho para afirmar aquilo que você acredita, senão você não precisa sair para fazer campo, entendeu? É, e o meu campo quebrou completamente aquilo que eu acreditava que ia ser afirmado ou criticado ali, sabe? Tipo, as críticas foram outras e as afirmações foram outras. É, e que no final das contas até trouxe uma esperança renovadora, assim, mas também trouxe várias questões, assim, difíceis. E difíceis para mim também porque eu me insiro nesse campo como sujeito, assim, não só como pesquisador. E também, sem dúvida, assim, foi difícil, assim, conseguir fazer esse lugar da distância, né? É, que é isso, Mas, Gabriel, sabe? eu te entendo plenamente o que tu tá falando aqui, tá? Você tá muito em casa. Porque, assim, como eu te comentei, eu sou licenciado em História, mas eu também sou bacharel em Administração. E o meu Uhum. mestrado em Administração eu fiz sobre empreendedorismo. E eu cheguei com meu sangue doce, assim, tipo, eu queria botar o empreendedorismo como um unicórnio rosa, encantado, solução de todos os males. E eu comecei a perceber que não era isso. E aí eu termino o meu último capítulo da dissertação, até a banca disse, Zé, porque tu começou a dissertação pensando uma coisa e terminou outra, né? Porque o teu último capítulo é um capítulo quase que revoltado, assim. E eu disse, mas eu estava muito angustiado em falar algumas coisas do que eu encontrei no campo. Então eu acho que é um processo de descoberta muito interessante fazer isso. Tu chega Pois com uma é. ideia e não é isso? Só um pouquinho não é E eu isso. acho que, assim, pelo menos do que eu acredito, do que eu fui ensinado, do que é fazer pesquisa acadêmica, isso é o melhor dos Com mundos. Se certeza. você começou com uma crença e você acabou com outra completamente distinta, você fez um trabalho acadêmico e isso deu certo, entendeu? Porque justamente você levou uma hipótese que era clara na sua cabeça e você levou ela para um mundo real que existe. E ele veio para você e falou assim: não, cara, você tá viajando, não é isso, acho que não é bem sobre isso, é sobre outras coisas. E aí você pode falar sobre essas outras coisas. Eu acho que isso é ótimo, assim. Mas, assim, é confortável? É tranquilo? Não. Quantas vezes eu sofri, passei, tipo, saí da entrevista assim, né? Tipo, desolado, né? Tipo, caraca, tô há 1 ano e meio fazendo isso. Agora o cara falou que não é produtor cultural. O que eu faço, Eu né? imagino. Eu imagino. Mas. E também como que eu me segurei pra também não falar, tipo, não, mas você é produtor cultural, Sim, sim. Porque eu sei que você é, sabe? Eu também não podia fazer isso, também teria claro. destruído a minha pesquisa, sabe? Tipo assim, eu tenho que ter o máximo justamente de jogar na metodologia da escuta, de tipo assim, não censurar, não cortar e não direcionar, sabe? Tipo assim, ah, você não é produtor cultural? Então me fala sobre isso, sabe? Tipo assim, não, tudo bem, eu não tenho expectativa de que você me fale uma coisa A ou B, eu quero te Sim. ouvir. Me fala, sabe? Gabriel, muito interessante essa parte, assim, eu acho que para metodologia eu só anotei uma palavra, eu coloquei rigor metodológico, porque assim, a gente às vezes vai olhar uma pesquisa qualitativa, né, que o sujeito tá falando da história dele e pode pensar, tá, mas não tem rigor nenhum nisso, né? E aí tu fala assim, não, o cara falou pra mim que ele não era produtor cultural, e aí eu faço o quê? Vou entender porque que ele não é produtor cultural a partir da fala dele. Então, o rigor metodológico do sujeito ali, entrevistador, impessoal, desesperado, tá desesperado, né? Mas não, então vamos Sim, conversar sobre. Então, assim, o rigor metodológico dessa pesquisa, ela exigiu um sangue frio da tua parte, né? Um sangue frio, claro, uma claro. serenidade ali para esse momento que E é isso, eu fantástico. acho que a história oral ela traz isso muito bem. Eu acho que principalmente pela troca, assim. Vocês perguntaram muito sobre isso, assim, e eu tenho um manual de história oral, né, da Maria Fernanda, tem algumas coisas do Labor, tem algumas coisas aqui do CPDOC, que tentam ser mais nesse sentido, assim, de tentar criar manuais metodológicos, assim. Eu, particularmente, tenho, já li e tal, mas eu não gosto muito disso, assim. Eu gosto principalmente dos livros que são mais na figura, no formato que o Alessandro Portelli, por exemplo, faz. Assim, o Portelli, para mim, é talvez a referência principal, que é um italiano, que, para ele explicar a metodologia, ele sempre vai usar exemplo.
entende? Então é muito mais como se fosse sobre troca de campo, assim, do tipo, ó, tal coisa foi assim, assim, assado. O que a gente pode aprender dessa situação? Ah, isso. Porque eu acho que é sobre isso, é sobre uma generosidade da escuta, sabe? É sobre você conseguir aprender a fazer essa escuta ativa, ser um sujeito participante, mas sem ser determinante, sabe? Você não está ali para ensinar a pessoa sobre o assunto, você está ali para escutar ela e você não está ali para ser um historiador chato que vai virar para ela e falar, tipo assim, não, você está errando a data, ou, sei lá, um exemplo muito bom do Portela é ele faz uma entrevista e a pessoa vira e fala que ela estava presente numa situação que claramente ela não podia estar, porque ela tinha nascido depois. Não com uma diferença de anos muito, assim, mas ela tinha nascido um pouco depois, então ela não podia estar. Só que a pessoa estava falando isso de uma forma que era importante para Sim. ela. Então aí você também, ouvindo essas histórias e participando de grupos e trocando, você vai entendendo que você pode assumir um lugar que não é determinista, sabe? Tipo, não é para você chegar ali e falar, tipo assim, cara, então, eu sou historiador, esse é exatamente o meu tema de pesquisa, eu sei que você está falando besteira, sabe? Tipo, você não podia estar lá, você nasceu 5 anos depois do que o negócio que você está falando, mas interessa justamente, tipo, por que essa pessoa está falando sobre isso, sabe? Com tanta paixão, por que ela está afirmando que ela teve naquele lugar? Será que existe alguma validade para uma pesquisa acadêmica escutar esse tipo de voz, ou a pesquisa acadêmica ela quer só ouvir a voz que valida o registro, sabe? Ou a gente consegue de alguma forma ouvir os lugares que as tensões sociais, as forças, as determinações agem sobre coisas que talvez são muito mais inconscientes, sejam sobre o desejo, seja sobre o sonho, seja sobre o lugar do que o Portales chama de ucronia, que é justamente essa crônica utópica que a pessoa vai construindo a partir da fala. É, e isso, para mim, me interessa bastante, assim, porque eu acho que é isso. Não é que uma coisa substitui a outra. Eu acho que dentro de uma academia, a gente precisa justamente conseguir ter tanto pesquisas que sejam uma metodologia de análise densa de dados macro, mas uma metodologia que consiga fazer uma análise, justamente como você falou, rigorosa de uma entrevista, ela tem uma validade imensa. Isso pode nos levar para lugares imensos, que não vai ser o lugar de dizer se a data está certa, se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade, ou, sabe? Mas não é sobre isso. Isso pode abrir outras possibilidades de análise. Perfeito, perfeito, perfeito. Gabriel, para a gente fechar, deixa eu te fazer uma pergunta assim, uma trick question, né? Que recomendação tu dá para quem tá afim de fazer história oral? O que que tu diria assim, olha, se tu vai fazer história oral, vai com isso aqui em mente. Primeiro eu faria a recomendação desse livro, né, cara? Qual é o Tem livro? alguns, na verdade, mas deixa eu ver se eu acho um específico. Mas tem alguns que é. Eu faria a recomendação desse autor, na verdade, mais que tudo, que se chama Alessandro Portale com dois L's e no final. Não, perfeito, dá para procurar o autor então. E, pois é, e aí existe alguns livros traduzidos para o português desse autor, mas isso aqui, principalmente eu gosto muito desse que se chama, que eu acho que é o mais vendido, se chama Ensaios de História Oral. Alessandro Portale, Ensaios de História Oral. Porque justamente ele vai fazendo isso de uma forma mais ensaística e a partir da prática, levando a reflexão da metodologia. Segundo, eu acho que é isso, assim, do tipo, não só para quem faz história oral, mas talvez para quem faz pesquisa que tem a ver com trato humano, que seja de alguma forma das ciências humanas, eu acho que é muito importante você conseguir entender que você não está fazendo pesquisa para afirmar aquilo que você pensa. E eu sei que isso talvez seja difícil, eu sei que isso talvez seja sofrido, que isso pode gerar uma crise existencial enorme, seu mundo cair na tua pesquisa e tudo mudar. Mas é justamente por isso, para isso que existem as ciências humanas, para que a gente consiga, é, eu acho que escutar essas dissonantes vozes e pensar a partir delas. E a história oral, ela possibilita fazer isso de uma forma que é muito boa, assim, porque justamente você não se sente sozinho, sabe? Você vê que, pô, existe uma série de pessoas fazendo isso no mundo, existe um rigor teórico-metodológico, existem ferramentas para você fazer isso, e que fazer isso, que é nada mais do que, às vezes, trocar
trocar ideia, sabe? Que, sei lá, por exemplo, muitas pessoas criticam o Estradal falando que é conversa de bar. Ah, isso é conversa de bar, isso não é pesquisa, história, isso não é fonte histórica, isso é conversa de bar. Então, eu fui fazer história na graduação por causa de um professor que eu tive no meu ensino médio, que se chama Luiz Antônio Simas. Não sei se vocês conhecem, hoje em dia o Simas ele tá bem famoso, ele tá bombando assim como um cronista e tal. Tem tido essa relação muito grande com artistas, com Emicida, enfim. E o Simas, ele me deu aula de história factual, né? Ele tem aquele programa da ementa básica que a gente é obrigado a ter no ensino, justamente trazendo o conceito da conversa de bar para dentro da sala de aula. E aí ele me dava aula falando, tipo, começava a contar os causos para chegar no Dom Pedro, sabe, cantava o samba da Imperatriz Leopoldinense para poder falar sobre, sei lá, revolta da Armadas, qualquer tipo de questão factual, ele sempre trazia esse contexto para lembrar a gente que a história era sobre a magia, era sobre justamente a conversa de bar, sobre o sonho, sobre a empolgação. E eu acredito muito nisso, assim, sabe? Tipo assim, a conversa de bar, ela tem muita validade. Não é porque ela é emocionada, sabe? Tipo assim, não é que a gente tem que tirar a emoção das ciências humanas e exclusivamente tentar capturar aquilo que é do campo racional. Mas como que é possível a gente conseguir criar rigor para fazer análise dessas tensões emotivas, desses conteúdos que falam sobre outros lugares que não é o campo da linguagem racional, e analisar isso sendo generoso com a pessoa que você escuta e com a pessoa que está te lendo. Acho que esse é o grande desafio. Perfeito, perfeito. Gabriel, assim, ó, deixa eu trazer, eu acho que primeiro, assim, ó, acima de tudo, te agradecer pelo teu tempo, né, que tu colocou aqui com a gente, mas assim, o tempo foi só a cereja do bolo, porque a gente teve uma aula contigo aqui de tanta coisa, cara, que só fica realmente um agradecimento imenso, né? E a tua fala é muito interessante porque a tua fala ela é muito provocativa, né, em algumas coisas. Então, tu fala, mas deixa a gente pensando, assim, né? Então, eu acho que foi muito rico conversar contigo agora, hoje, né? Sobre o teu paper e anotei algumas coisas aqui. Eu quero procurar depois, eu vou no bastidor atrás do teu filme, atrás da tua dissertação também. Eu preciso ler essa crônica do Eu Não Sou Mais Um Produtor Cultural. Fiquei muito curioso para ver isso. Então eu acho que ainda tem muito caldo para manga, né? Depois daqui, mas agradecer total a tua participação aqui com a gente, né, cara? Demais. Olha, Raul e Felipe, eu agradeço aí, para mim foi uma satisfação. Eu te confesso que realmente foi, né, a gente tá se falando há um tempo e eu tô corridão, que eu tô mudando de casa e tô trabalhando bastante, mas foi ótimo conseguir reservar esse tempo para estar aqui trocando com vocês. Espero que também as pessoas que futuramente vejam esse vídeo aí, que isso provoque elas também. Eu fiquei muito feliz, assim, muito tocado quando vocês chegaram, né, por esse caminho de pegar o e-mail ali no artigo e falar, tipo, cara, a gente leu o artigo e isso balançou. Então, inclusive, eu deixo esse convite aberto, assim, tanto para vocês, para a gente continuar esse diálogo, quanto para quem futuramente passou a ouvir, de que se isso balançar, que a gente está aí para conversar, sabe? Porque é isso para mim que me interessa, assim, muito mais às vezes até do que justamente apresentar o artigo num simpósio, que as pessoas estão ali obrigadas a me ouvir e obrigadas a comentar, e é óbvio que coisas legais saem disso, assim, mas eu acho que esse tipo de encontro espontâneo, assim, é, muito mais guiado pela vontade do que pela necessidade, assim, ou pelo protocolo, pela Sim. conjuntura, é, me move bastante, assim, eu fico muito feliz, isso me dá gás de pensar. Cara, muitas vezes a gente escreve na academia, assim, eu pelo menos tenho muito isso, inclusive eu tenho escrito pouco, assim, é, talvez justamente por um desestímulo de pensar, tipo, quem vai ler isso, sabe? Tipo, eu tô fazendo isso pra quê, sabe? Tipo, as pessoas que eu gostaria de ler não vão ler, as pessoas que eu gostaria de ler não vão entender o que eu tô falando. Então, por que eu tô gastando minha energia escrevendo isso aqui dessa forma, sabe? E, poxa, cara, é muito legal, assim, quebrar justamente essa expectativa talvez pessimista e ter acontecido isso, assim, de vocês lerem e isso ter tocado vocês justamente Legal. nessa,
lugar da linguagem ali que tá da academia e, pô, a gente conseguiu trocar. Então, que a gente consiga trocar mais. Obrigado. Show de bola. Perfeito. Obrigado novamente. Valeu, gente. Bom dia por aí.